Muito bem, gratidão, gratidão, muito boa noite a cada um de vocês. É sempre um grande prazer ver todos vocês por aqui, ainda mais numa sexta-feira aí no meio do feriado, né? E todo mundo aqui assistindo essa live com a gente, para a gente poder transmitir um pouco do conhecimento, vocês aumentando aí o conhecimento de vocês. Isso é um grande prazer que a gente tem, poder estar transmitindo um pouco, mesmo que seja um pouco do conhecimento. Isso é um prazer enorme para a gente. Então, hoje o tema, né, é do estratégico ao operacional, né, a gestão do estratégico ao operacional, do macro até o micro, né, e hoje a gente vai falar como que a gente faz isso para não ter aquela história de cada um remando para um lado. Esse que é o grande segredo, né? Quando a gente vai lá falar do estratégico até o nível operacional, muitas vezes o que está se falando lá no nível estratégico, lá na diretoria, CEO, né, diretoria, presidência é uma coisa, e o que se fala aqui embaixo, né, supervisão, são chão de fábrica, é totalmente diferente. E isso não pode acontecer, e existe como fazer isso de maneira assertiva, de uma maneira sem ferir ninguém, sem machucar ninguém, e fazer isso de uma maneira que todos se sintam pertencentes ao meio. E, para quem não me conhece, desculpa, antes de qualquer coisa, eu sou André Borgomoni, eu trabalhei por 14 anos na Toyota, eu sou engenheiro de formação, mas nos últimos 3 anos eu foquei muito na parte do autoconhecimento, da inteligência emocional, constelação familiar, PNL, que me trouxe aí a felicidade de reencontrar o Yoshida. E depois de 12 anos que a gente não se via, juntos a gente está construindo o Lean Emocional. Para quem ainda não sabe, o Lean Emocional é a junção do Lean Manufacturing, organização e a inteligência emocional. Por que a gente fez isso? Porque a gente percebeu, viu com a experiência que a gente tem, né, de desenvolvimento de fornecedores, experiência de muitos anos na Toyota, o Yoshida também na Denso, que é o maior fornecedor do grupo Toyota, né, faz parte do grupo Toyota. A gente percebeu que normalmente as falhas acontecem justamente por não se atentar aos problemas pessoais, não se atentar que as pessoas precisam ser atendidas nos seus anseios, nas suas necessidades, e não simplesmente faz aí porque eu estou mandando, né? E sim tem pertencerem ao meio, estar todos juntos, unindo o grupo. Esse que foi a grande diferença, e por isso que a gente montou o Linha Emocional. Tá certo? Então, desde já a gente agradece a presença de cada um de vocês. A gente está ao vivo também no YouTube do Yoshida. Quem prefere assistir pelo YouTube, porque é por televisão, não tem problema nenhum, mas por gentileza, o chat só aqui na sala do Zoom, por gentileza. Tá certo, Yoshida? Está Perfeito. contigo agora. Bom, boa noite a todos, gratidão pela presença. Eu sou Eduardo Yoshida, trabalhei 18 anos na Toyota, com 5 anos de treinamento no Japão e 4 anos como expatriado na Toyota Argentina, promovendo Kaizen. Bom, nessa grande jornada passei por vários setores, ferramentaria, engenharia, 3 anos de treinamento na ferramentaria da Toyota no Japão, uma ferramentaria de 1.300 pessoas. Voltei e participei do lançamento do primeiro Corolla, segundo Corolla, terceiro Corolla, Hilux na Argentina. Foi bem divertido essa grande jornada, aprendendo, né, tanto a parte técnica do carro, sistemática de trabalho. Tive a chance de conhecer o ideal, né? Lá no Japão, por exemplo, a ferramentaria onde eu trabalhei, um ferramental custava US$ 80.000, um conjunto de ferramentas. 10 anos depois, abaixou para US$ 20.000 através da atividade de melhoria. E eu vi como é que é o processo do dia a dia do pessoal que faz melhoria para valer, né? E voltando para o Brasil, tinha conhecimento demais, fui com muita avidez, muita firmeza para cima do pessoal, e causa mal-estar isso. Então, a parte emocional a gente aprende até, começa a perceber que saber é importante, saber demais, se você não souber dosar, né, e não souber falar com as pessoas, causa transtorno. Então, por sorte, então eu tive a chance de fazer projeto de quem já estava fazendo Kaizen, melhorar um pouco, e até começar do zero num lugar que não tem cultura nenhuma, e nisso tudo a gente aprende um monte de coisas, né? E
principalmente a aula de ontem, né? A live de ontem, a aula de hoje e de amanhã, são várias facetas do todo, né? Que a gente tem que começar a organizar na cabeça e olhar por partes, né? Então, e essa experiência contem conosco, né? Para tanta parte da sistemática de trabalho, a parte técnica, a parte de promoção e organização, né, e a parte de mindset e atitudes, né? Então, amanhã vai ter um pouco mais de atitudes e hoje ainda é parte da sistemática de trabalho. Muito bem. Então, deixa eu lembrar que no próximo sábado, não amanhã, né? No próximo sábado, dia 12, a gente vai fazer o nosso workshop em linha emocional. Vai ser das 9 da manhã às 18 horas. Eu vou estar ali na casa do Yoshida, naquela bancada ali atrás dele, ali, junto com ele, Aqui atrás. fazendo 4 dinâmicas. Vão ser 2 dinâmicas essencialmente emocionais, mais 2 técnicas misturando a parte emocional, que é um gostinho aí, é uma amostra de como é que funciona o nosso treinamento em gestão linha emocional. Esse workshop é totalmente gratuito, você ainda tem direito a um certificado de participação. Mas para isso você tem que fazer a inscrição eu acabei de colocar aí no chat para todo mundo, faz a inscrição, clica lá, é rapidinho, muito simples de fazer a inscrição, e a gente vai estar junto no dia 12, né, fazendo esse workshop, todo mundo junto, que vai ser muito legal, sensacional, então a gente conta com a participação de cada um de vocês. Tá certo? Então, Yoshida, agora sim, vamos lá, na aula. Então, vamos para o conteúdo. E só mais uma coisa, coloquem as perguntas aqui no chat, tá? Ponham as perguntas aqui no chat, eu vou pegando as perguntas, o Yoshida vai dando a aula, e eu vou puxando as perguntas de vocês aqui, eu fico com vocês aqui no chat, vou puxando as perguntas e a gente vai discutindo a cada momento que vocês colocarem a pergunta, tá certo? Valeu. Vai lá, Yoshida. Bom, gratidão pela introdução, gratidão a todos mais uma vez pela presença. Então, vamos começar aqui. Bom, gestão do estratégico operacional. Como a André falou na introdução, se o estratégico não funciona, lá embaixo o pessoal fica tudo batendo cabeça, perdido. E mesmo que funcione lá em cima, se a comunicação entre lá em cima e o chão de fábrica, né, o pessoal operacional, não for boa, né, de repente a cabeça quer ir para frente e o corpo quer ir para trás, né? Então, é bem perigoso acontecer isso. E para isso não acontecer, nós temos que entender várias coisas e criar alguns trabalhos e atividades para funcionar de verdade a gestão em si, né? Bom, por que nós temos que fazer a gestão, temos que fazer o Kaizen? Isso aqui é uma revisão rápida de ontem, né? Então, se eu não trabalho seriamente, tendo técnica forte, mindset forte, organização forte, grande chance de ativar essa espiral negativa e o pior cenário é muito sofrimento e até falência, burnout, né? Pessoas ficando doentes. Bom, e o nosso pensamento é pensamento de desenvolvimento, pensamento de construção de valores, pensamento de criar um local onde dá gosto acordar e ir trabalhar, né? Então, com certeza, para isso acontecer, tem que estar com essa espiral positiva ligada no máximo, né? Extraindo, né, o máximo resultado que pode, né, do pessoal. Mas não é chicotada, é motivação, entendimento do propósito e querer se desenvolver. Bom, falando em facetas, né? Então, eu preciso melhorar as performances, M de management, H de human, S de safety, Q de quality, né, de qualidade, D de delivery, entrega, e C de custo. Para isso acontecer, o problema está bem escondido no dia a dia, no nosso ambiente de trabalho, né? No material, na máquina, no método, nas pessoas, né? Nas medidas ou até na especificação que não está muito clara. E ali está tudo escondido os problemas. Quem são os problemas? Né? Todos os problemas podemos classificar como murir, murar e mudar. Bom, o conteúdo, o detalhe, etc., nós vamos ter a vida toda para continuar aprendendo. Daqui a pouco, no próximo slide, eu falo um pouquinho mais dos 3 mus, mas para obter o sucesso, né, uma performance melhor, eu tenho que ter uma sistemática para manter um determinado nível que eu estou, ou seja, eu crio um padrão que dá para manter,
né? E, né, enquanto eu estou mantendo nesse nível, eu vou me preparando, acumulando conhecimento para poder melhorar e subir para o outro nível no qual eu vou ter outro padrão. E só recapitulando também, entre um nível e o outro, que é o gap, né, ou a necessidade de crescimento, o pessoal chama de gap, hiato, né, diferença, mas, em outras palavras, é uma série de problemas para sair do nível de baixo e ir para o nível de cima. E a descrição do que são os muri, murai e mudar. Na definição clássica, o pessoal fala que é sobrecarga, mas o muri é muito mais amplo do que só isso, é a condição que não dá para fazer. Não ter conhecimento, não ter estrutura adequada, não ter mindset, é condição insuficiente, né, para conseguir fazer o que é necessário fazer. Murá, que é tratado sempre como variação, incerteza. Se eu não tenho certeza do resultado, não dá nem para planejar, né? Então, se não dá para fazer, não tenho certeza do resultado, não consigo nem planejar. Então, aquele management human SQD, né, não consigo fazer porque eu não sei nem onde eu estou, na verdade, se não está claro o nível que eu estou. Bom, aqui é uma frase interessante, né? Antes de dizer que não dá para fazer alguma coisa, eu tenho que tentar. Então, já começa, né, que eu quero tentar. Nunca fiz, mas eu penso, tento. Se não der certo, penso de novo e tento de novo, né? E a resiliência faz parte da vida da Toyota, né? O Sakichi Toyoda, o fundador, começou, né? A Toyota começou em 1870, mais ou menos, quando o Sakichi quis que a mãe dele sofresse menos, né? No tear, né, que sofria muito, que era muito pesada, a máquina trabalhosa sofria, né. Bom, também faz parte do resumo de ontem, né. Para desenvolver uma empresa forte, eu tenho que toda a vida eliminar o muri, murai, mudar, ter um sistema de gerenciamento que me leva, né, melhora as pessoas, melhora a segurança, a qualidade e até o custo, né. E para isso eu tenho que fortalecer a estrutura de trabalho, né, principalmente desenvolver a capacidade humana. Então, começa aqui embaixo, desenvolvendo as pessoas, né, aptas a resolver problemas, ou seja, fazem a gestão dos problemas e fazem as melhoras para resolver os problemas. Tudo que eu faço na empresa tem que passar por uma etapa de padronizar para poder planejar, para poder eu ter como referência para fazer o gerenciamento, né, e até, né, para, né, uma vez que está claro qual que deve ser o nível, né, eu também instalo a função de Doka, que é, se tiver problema, pare e resolva. Não é aquela máquina bonita que para sozinha somente. O conceito de Doka é pare e resolva o problema, sempre. Bom, a terceira etapa é fluxos contínuos, de preferência separados, curtos, sincronizados, né? Ou seja, estou buscando, né, otimizar a eficiência, otimizar o custo, né, já nessa fase. Bom, e todo o conhecimento que eu fui acumulando pelo caminho, né, tem que servir para eu, né, ir construindo, né, na segunda etapa, a terceira, e conforme eu vou evoluindo, né, uma sistemática, um local de trabalho onde facilite a gestão, tudo visual, que a operação sempre fique na mais alta taxa de operação, com zero defeito, zero acidente, né? Ou seja, tudo isso, né, foco em verdadeiramente atender meu cliente, né? E falando em atender cliente, importante é você trabalhar como um atleta completo, quer ganhar a luta, né? Sabe as técnicas para ganhar a luta e está treinado e organizado para ganhar a luta, né? Então, essa é o princípio do Xing Tai, o princípio do atleta completo. E se o atleta não está com vontade, não adianta ter técnica, não adianta ter treinamento. Se ter só técnica e não tiver os outros, também não dá. Ou seja, tem que ter os três no mais alto nível, né, e começar a entender o que significa ter os três no mais alto nível. São essas camadas que eu tenho mostrado para vocês. Só para entender, pessoal, para ter o mais alto nível, né,
que são aqui gestão, pessoas, segurança, qualidade, entrega e custo, eu tenho funções na empresa, na direção, que é na horizontal, né, aqui em vermelho, a função qualidade, né, que é almejar fazer tudo da melhor forma possível, ter toda a parte tecnológica que funciona, a parte logística, a parte de operação, né, e até a manutenção, né, da sistemática de trabalho. Se você pensar que isso aqui é uma rede, se eu jogar uma pedra aqui, qualquer coisa atravessa essa rede que está toda furada, né, toda incompleta. E estar incompleta é a situação de mudar, que, né, não dá para ter certeza que meu sistema de trabalho está robusto. Isso aqui é uma imagem do que não está robusto. E a empresa competitiva, né, voltando novamente, tem que ter pessoas comprometidas, né, tem que ter uma sistemática de melhora, todo mundo com técnicas, né, para fazer as melhoras, né, e uma organização, né, que queira, né, fazer isso. Então, pessoas com propósito, comunicação adequada, respeito, pertencimento e desenvolvimento vamos gerando esses resultados, né? Então, em formato um pouco mais visual ainda, né? Então, eu tenho a parte de organização, do macro ao micro, que é exatamente o tema de hoje, né? Eu tenho a sistemática, né, e técnicas, aqui em azul, aqui em cima, pessoas comprometidas, e o resultado vai sair, né, de forma natural, porque eu tenho as condições para gerar esse resultado, né, esse desenvolvimento. Então, na parte coordenação, tem que ter muito claro, né, o propósito da empresa, a visão de longo prazo, né, e eu monto uma estratégia, né, desdobro em atividades, né, como eu quero fazer isso, e no dia a dia, cada pedaço da empresa, cada indivíduo, né, entendendo por que a empresa, a razão social, né, por que a empresa existe, o propósito da empresa, entendendo os planos da empresa, né, realmente, né, tem que estar engajado, comprometido, né, em realizar as necessidades, o sonho da empresa. A empresa progredir significa que cada indivíduo progride dentro dela, né, e para isso acontecer, né, o trabalho em equipe, comunicação do mais alto nível, né, e principalmente construir relacionamentos de confiança mútua, né. E de forma visual, esse verde, né, entenda como uma pirâmide com várias camadas. As camadas, nós indicamos aqui que tem uma direção que vem de cima para baixo, mas com certeza tem que ter a comunicação de baixo para cima e entre as camadas, porque como é que eu vou tomar uma decisão lá em cima se eu não sei a realidade do que está acontecendo no operacional, no dia a dia, né, no intermediário e etc., né? Então, se a comunicação é falha, com certeza descoordena a parte estratégica com a operacional, ok? E dentro do que tem que fazer aqui, vamos lembrar daquela rede toda furada, normalmente o pessoal fala, a empresa tem uma estratégia de crescer não sei quanto, não sei o quê, papapá, né? Só diz o que precisa de resultado. Mas para a gestão funcionar, eu tenho que saber qual que é meu objetivo, qual que é o meu resultado esperado, mas principalmente, né, eu tenho que entender, né, o quão fraco ou forte está a minha estrutura de trabalho. Por exemplo, essa figura que nós estamos vendo é uma estrutura fraca, né, que vai possivelmente, né, deixar a gente naquela espiral negativa que a gente não consegue progredir, não consegue entregar os resultados necessários. Vamos lá. E aqui também é outro ponto importante. Além de eu sei, né, qual é o propósito da empresa, eu tenho a visão de longo prazo, né, perdão, eu tenho os objetivos de resultados e tenho as funções que vão trabalhar, né? Cada função para trabalhar tem que ter, né, aqui embaixo, no nível operacional, nesse nível laranja aqui embaixo,
cada dia, cada hora, cada pessoa tem que saber o que ele está fazendo em relação à visão, em relação ao plano macro trianual, né, ou trimestre que está correndo. Se ele está lá, tomando café, batendo papo, não tem nenhum problema, não tem nada, nenhum projeto para entregar, não, já está atrasado, mas ele não sabe, né? Não vai funcionar. Agora, quando está muito claro os objetivos e metas do planejamento da empresa, tem um detalhamento, né, em grandes atividades, né, grandes projetos, e cada projeto tem um escalonamento, né, no nível intermediário, começa a funcionar. Tudo isso aí é condições obrigatórias que tem que ter, né, para funcionar a empresa. Mas olha só, pessoal, imagine, por exemplo, eu trabalhei na Toyota e na Denso, duas empresas que nós estamos falando de 200 mil pessoas pelo mundo, né? Cada região tem em torno de 4 até 10 mil pessoas. É fácil ocorrer a comunicação, pessoal? Né? E o que acontece? Né? O Yoshida, formado pela Politécnica da USP, chega lá na empresa e começa a falar assim, né? Para eu poder trabalhar, tem que estar muito bem mastigado lá da diretoria, do presidente, até eu, para dizer o que eu tenho que parafuso eu tenho que apertar aqui, né? É assim que eu entrei na Toyota, né, pensando desse jeito. Mas vamos parar para pensar um pouquinho, né, pessoal? Presidente, diretor, CEO está cuidando de 200 mil pessoas. Ele consegue olhar cada detalhe de cada setor para poder tomar uma decisão de Yoshida, você aperta esse parafuso, né? Pansieri, você aperta outro painel aqui, né? Não dá, gente. Tem uma diretriz da empresa que estou aqui embaixo, entendendo a necessidade, eu vou dar o máximo que eu posso, né, de contribuição para isso acontecer. E se não tem plano, eu ajudo a fazer. É isso que é a comunicação que eu falei que é importante ter, pessoal. Então, aqueles níveis, né, que nós estamos falando aqui do cronograma, não é alguém desenhou lá em cima, jogou lá embaixo, virou paisagem para quem está aqui embaixo, gente. Não. Cada um que está aqui embaixo tem problema, tem sofrimentos, sabe as necessidades da empresa, está vendo que tem vários gaps, tem que ajudar a montar o plano, né, priorizar recurso, priorizar atividade e ajudar a resolver. Ficar falando, o RH não me treinou, não me deram o MBA, não me deram treinamento no Japão. Eu fui 5 anos para o Japão e assim mesmo ainda falava essas besteiras, gente. E o que a gente aprende com o tempo, pessoal? Que a gente aprende para resolver problemas, gente. Para contribuir para a empresa progredir, e com a empresa progredindo, todo mundo tem chance de crescer. E eu demorei muito para entender isso, né? E o segredo dessa estrutura funcionar é exatamente isso, a comunicação que funciona. Quer fazer algum comentário, André, por favor? Na verdade, aqui, eu deixei você falando porque tá tendo a ver com a pergunta que o Pansieri colocou aqui. Qual é a estratégia de comunicação do topo à base na Toyota? Como é esse alinhamento e qual ferramenta usa? Lá na Toyota, a gente usa o Hoshinkane, que a imagem é aquela imagem da pirâmide, né? A gente usa o Hoshinkane. Como que é o Hoshinkane? Lá a diretoria, a presidência, eles fazem 1-3 estratégico, macro. Olha, vamos para a direção assim, assim, assado. Tem que fazer isso, isso e aquilo, acontecer assim, assim, assado. Eles fazem 1-3. Aí o presidente fez, passa para a diretoria. A diretoria pega os pontos, porque daí vai diretoria de venda, diretoria de compras, né? Cada diretoria lá, né? Engenharia, tal. Cada um vai fazendo o seu, baseado no que o presidente falou, né? Baseado no A3 do presidente, cada um faz o seu da sua diretoria. Assim, depois para a gerência, supervisão, e a supervisão passa verbalmente para O pessoal da o operação, pessoal da né? operação. Tá? Passa verbalmente para o pessoal da operação. E a comunicação, que é importantíssimo, né? Que é importantíssimo. E a comunicação,
também volta, porque as necessidades que estão lá no chão de fábrica, o supervisor também leva para a gerência e leva para cima. E isso não fica só na escadinha, dependendo de como que faz. Muitas vezes o presidente vai lá e faz a comunicação para todo mundo e conversa com alguns níveis para saber se a comunicação foi bem feita. É a verificação se o canal de comunicação está sendo ok. Então, existe uma comunicação geral, né, que o presidente coloca, e muitas vezes ele chega ali em algum gerente, né, olha, como é que tá indo bem, é assim, é assado, para saber se a coisa está funcionando direito. Então, além desse canal natural, tem a verificação nos pontos, certo? E eu acho que também vale a pena fazer um complemento que, quando a gente escuta estratégia, dá a impressão que mudou a estratégia, joga tudo fora e faz o novo, que estão pedindo o novo. Não, normalmente a estratégia é agressiva, eu estou num nível, quero ir para um nível mais ainda agressivo, difícil, e dá para dizer, né, que não existe regra, número perfeito, número ideal, mas dá para dizer que toda operação que existe, tudo que nós construímos até hoje, eu tenho que continuar melhorando. Não é para tudo que eu estou fazendo e vou fazer só a estratégia nova. Tudo que eu já fazia tem que continuar mantendo, tem que continuar melhorando, e ainda, né, através de ter feito essas melhoras e estar construindo, né, ganhando recursos, economizando recursos, ter recurso para fazer um novo também. Né? Então, quando a gente fala, tem um projeto estratégico que daqui 5 anos nosso negócio vai mudar para tal direção, vai ter que fazer isso rodando tudo que tem hoje, porque o ganha-pão é com o que está rodando hoje. Né? Então, se eu largar tudo e deixar tudo descuidado, vai desandar e entrar naquela espiral negativa que o negócio que custava 10 começa a custar 30, né? E o preço de venda é 20. Aí começou a ficar negativo, a empresa vai para o buraco. Né? Então, manter um nível, né, e melhorar o nível, né, reduzir as perdas, otimizar a mão de obra, otimizar recurso, o equipamento vai desgastando, eu tenho que gastar energia, né, com a manutenção para manter equipamento, tem que adquirir conhecimento novo, tudo isso aí eu tenho que ir, né, fazendo, né, sem esquecer o que eu já fiz, né, porque o que eu já fiz é conhecimento importantíssimo para poder, né, tentar o novo. E quando entra um desafio novo, essa estratégia nova, a gente entrou num mundo que eu nunca fiz. Então, ontem até teve aquela pergunta, o que eu tenho que fazer, como é que eu faço tal coisa? É melhor não ter receita, porque a gente acostuma a ter receita, e chega uma hora que a receita não serve para daqui para cima. Então, tem que ter pensamento, filosofia adequado. Por exemplo, o pensamento da Toyota é: todos nós aqui nos respeitamos mutuamente. Trabalhamos em equipe e os problemas nós resolvemos juntos. Aí tem um jeito lá de resolver que eu vou conversar sobre isso amanhã. E com essa atitude e todo o conhecimento que a gente teve, a gente para, pensa, discute, levanta hipóteses, né? A hipótese que parece mais promissora, a gente tenta fazer, como foi aquela frase que estava logo no começo da apresentação, né? E se não der, eu tento de novo, e tento de novo. Né? Mas o importante é, se não deu certo, não é para ficar criticando, porque, Yoshida, sua ideia não foi boa não, que porcaria que você falou, não sei o quê, né? Não deu certo, vamos parar para pensar de novo, o que deu errado na ideia? De repente a ideia estava certa, mas a gente não conseguiu realizar. Ou a partir dessa ideia do que a gente viveu, percebeu uma oportunidade que não tinha percebido antes. Só que se o ambiente está naquele de jogar pedra no outro, não vai surgir. Pô, parece difícil, mas a gente nunca fez. Mas vamos tentar?
esse vamos tentar não vai aparecer se a gente não construir, né, um ambiente adequado. Então, na estratégia, né, tem um projeto lá, tipo, vai ser tudo elétrico daqui a um tempo, né, se for automobilística, né? Mas, junto com isso, a parte do que a gente gosta bastante de falar, né, da parte de atitudes, mindset, tem que trabalhar forte o fortalecimento do mindset das pessoas, né, que vai gerar o fortalecimento daquela estrutura que está toda furada, toda fraquinha, gente. Né? E é isso. É Né? isso aí. Aí o Eugênio colocou aqui, ó, o importante é a sistemática estar forte e todos estarem alinhados com a estratégia da empresa. O diretor não consegue estar em todos os lugares, tem que, Exato. tem que ter pilares fortes para desdobrar as informações. É isso aí, Eugênio, certinho. Né? Não dá para depender de um ou depender de duas pessoas, não, o diretor e o presidente, depender de dois, É, três ali para fazer a empresa inteira rodar. Essas nós, pessoas estão lá para dar a direção, não para sim, fazer rodar. Né? nós assistimos muito desenho, né? Eu gostava de desenho e Hanna-Barbera tinha o Homem-Mola, o Homem-Água e o Homem Multi-Homem. Não tem multi-homem, não tem só herói, né? Não tem aqueles super-heróis na empresa, né? Não Então tem existe. todo mundo junto tem que ser o herói. Né? Boa, todo mundo tem que ser herói, é isso aí. Aí a Leila colocou aqui, super importante esse alinhamento do líder com o liderado, para estar na mesma linha, no mesmo entendimento, conseguir... Opa, peraí, que alguém escreveu aqui, tirou. Conseguir repassar toda a colaboração requer o envolvimento e comprometimento de todos da área de gestão, certo? Corretíssimo. É assim que assim será mais assertivo. É isso mesmo. Exatamente assim, Leila. Muito bom. É isso aí. O Everton, qual a melhor forma para desdobrar o Roshin? Aí, vai lá, Yoshida. Qual a melhor forma Bom, para desdobrar o Roshin? bom A Toyota é o fácil, Roxo, né? Fora da Toyota. fazendo a Toyota é fácil, né? A Toyota é fácil. Na hora de desdobrar o roxinho, né? Pelo menos é a opinião, minha forma de ver, né? Tem que tem a pirâmide lá em cima e tem o nível de baixo, né? Se o nível de cima falar, ó, faça-se, e depois o de baixo pega e faça-se, né? Que é bem frequente acontecer, não vai andar. Agora, se o nível de cima conversa com o nível de baixo, né? E esse nível está realmente sabendo o que acontece e tem interação, começa a ter uma estratégia, um plano, pelo menos que fica consensado, né, as macro tarefas que nós vamos fazer juntos. Então, o que eu quero dizer? No nível de baixo, o pessoal já sabe o que já fez até agora, sabe as fraquezas, sabe onde está forte e sabe que tem um desafio ferrado para fazer. Mas fazer um treco que é impossível fazer, né, e por decreto faz aí, sem discutir, sem juntar força, realinhar ou melhorar a própria estratégia, é um dos fracassos que todo mundo faz, né? Então, o que eu vejo na prática, né, que acabam fracassando no desdobramento, que é justamente discutir e criar as macro tarefas, né? É não ter tempo, não ter a informação adequada e, principalmente, né, tem que fazer, tem que fazer, tem que fazer, faz. E faz mal discutido. Né? E começa a aparecer, né, aquela figura do faz aí, né? Chegou na minha mão, que é o nível diretor, para passar para o gerente, eu tenho 2 dias para fazer isso, né? Não tem tempo de fazer reunião nem em cima, nem com os meus subordinados, né? Começa a não funcionar. Então, o desdobramento ideal é aquele que eu realmente consigo conversar separo o tempo suficiente para conversar em cima, conversar embaixo, e cada camada faz isso.
Então, dá para resolver do Roshin, né, da estratégia, até o operacional em uma semana, no máximo um mês, gente? Não. Então, o ideal, pessoal, é começar a discussão estratégica. Se o ano fiscal vai terminar em dezembro, lá para junho, no máximo agosto, a gente já tem que estar sentando e discutindo o próximo ano ou o próximo biênio, né? E, né, sem falar de detalhes de que informação exatamente vai, o ponto é esse: ter tempo para discutir algo que todo mundo vai concordar e vamos fazer juntos, abraçados. Resumidamente, Everton, o grande ponto, né, o ponto-chave para o bom desdobramento do Roshin é comunicação. E a comunicação tem alguns segredinhos. Por exemplo, o principal deles, né? O comunicador é o responsável pela comunicação. Se quem está Boa. falando é o responsável pela comunicação, na hora que ele fala, não dá para depois, na sequência, ele falar, você entendeu? Porque se ele falar, você entendeu, ele está transferindo a responsabilidade que é dele para o outro. E normalmente essa resposta é sim. Só que na realidade é não. E Que ele como não na entendeu. realidade é não, acaba caindo no outro ponto aqui que o Charles colocou, né? Que é, olha, dá problema mesmo, tá distorcido, o pessoal não entende. Então, como que faz, como que acontece a comunicação? Fala, a pessoa fala de maneira tranquila, sem brigar, sem levantar a voz, sem ser agressivo, fala o que tem que acontecer. Na sequência, eu consegui me fazer entender? É. A pessoa conseguiu. Então, ok. Então, por gentileza, repete para mim o que você entendeu. Ah, foi isso, isso e aquilo. Se esse isso e aquilo é exatamente o que você quis falar, tá tudo bem. Se não, olha, vou tentar fazer mais um, vou tentar me melhorar a minha explicação. É assim, assim, assado, para a pessoa entender os pontos que ele não entendeu, que não bateu, né? Quando ele respondeu, ele não Isso. bateu. Aí ele responde e alinha. Isso é o alinhamento bem feito. Com esse alinhamento, a gente evita tudo isso aqui que o Charles colocou. Ó. Muitas vezes a informação chegam distorcidas no operacional, quem passa ou não entendeu ou não soube se expressar. Exatamente isso. Que a gente acabou de falar aqui, resolve isso aqui tudo. Ó, isso vem no efeito dominó, vejo isso com um dos maiores problemas, pelo menos no ramo que eu atuo. Que Mas, atuava, no ramo que atuava, não é, é que atua agora, é que atuava. Então, mas é exatamente isso, né? Se a isso. comunicação é bem feita e tem esse alinhamento real, não só você entendeu e a pessoa fala, oh, entendi, entendi. Então, Lógico, tem vergonha de falar que não sabe, né? é, Tem vergonha de falar que não sabe, não quer entrar em conflito com o chefe, que o cara tá, né, dando porrada, né? Tá falando meio grosso, ou vou ficar na minha aqui para não tomar puxão de orelha, né? E e, aí esse tipo de coisa vai gerando isso tudo que o Charles colocou. Fale, Chico. e outro complemento, né, pessoal? Eu tenho medo de falar que não entendi, né? Então, já é um obstáculo bom, né? Então, agora eu consegui entender porque a pessoa que está se comunicando comigo está, né, se esforçando para eu entender. Daí eu tenho que pensar, eu vou ter algumas ideias ou algumas dificuldades, né? Então, quem está conversando comigo está querendo as ideias, quer as soluções. Eu tenho algumas ideias de soluções e algumas dificuldades. Na primeira dificuldade que eu abrir a boca, se ele, né, o meu superior acha que eu estou com má vontade, eu estou com frescura, já começa a ficar difícil também. Né? E eu mesmo tenho que ter um problema realista. Ah, eu nunca fiz, não gosto desse jeito, não é argumento. Né? Eu acredito que é assim, essa estratégia é melhor, um pouco melhor que essa. Vamos, né? O que o senhor acha? Aí, se a comunicação duas vias funciona de verdade, né, de repente
faz algum ajuste na própria estratégia que está sendo comunicada para mim. Isso que é cada camada conversar com a outra e começar a funcionar, né? Só que nesse processo, olha só o ambiente de respeito e de confiança mútua que tem que ter. Se eu abrir a boca e levo uma saraivada de pedra, né, não abro a boca mais. Aí vira esse processo negativo que a gente acabou de falar também, né, André? É isso aí. E o Everton colocando aqui, acaba sendo entubado quando vem com pouco tempo, é verdade. Infelizmente acaba tendo esse tipo de coisa, né? O famoso goela abaixo, né? Vai, engole aí, tem que ser assim, acabou. Né? O Edmilson aqui, planejar mais para as ações serem mais assertivas, é isso aí. O Charles, ainda... Vamos desmistificar isso aqui, né, Charles? O que acontece, né? O que a gente tem que execrar, né, não são os chefes, são aqueles ogros, né? Troglodita. Faz aí! Tá me entendendo? Já mandei fazer! Esse tem que ser eliminado. Senta o pau, né? Esse tem que ser eliminado, né? O pessoal da risada aí deve ter lembrado de alguém. Esses têm que ser eliminados. Mas qual que é o ponto, né? A gente coloca muito assim o tal do chefe no limbo, né? Mas todo mundo tem que ser tem que ser líder, tem que ser gestor, né? Tem que liderar a equipe, tem que ser gestor, mas quando precisa tem que ser chefe. O que é o ser chefe? Vamos falar a real aqui, gente. Em vez em quando tem umas maçãzinhas podres no meio do caminho. Tem uns caras que estão ali fazendo um corpinho mole, estão ali meio mais ou menos, e tem que dar uma chacoalhada. Às vezes o cara fica peitando a autoridade para quer ser o herói, né? O Yoshida fala muito isso, né? Transformar o bandido em herói. Né? Olha, existe uma regra, tem que ser cumprida. O cara não está cumprindo. Se quem está em cima, a liderança, não toma atitude, ele transforma o bandido num herói. Porque para todo mundo, colocar uma regra lá que eu não estou muito afim de fazer, vai não. Ricardo, Charles, faz não. Pansieri aí, deixa ele lá. Entendeu? Deixa o cara lá. Ele tá botando essas regras aí, mas deixa ele ficar falando aí. Aqui ninguém vai fazer nada. Entendeu? Aí se o Pansieri não toma atitude, o bandido aqui vira herói. Porque o Charles e o Ricardo vai falar, puta, o André é top, parabéns. Só que nessa hora tem que ser chefe. Não ogro. Não ogro. Pega lá, faz a ROF. Olha aqui, por gentileza, vem aqui. Olha, foi falado que precisava ser assim, existe uma regra muito clara que é para ser feito assim, assim, assado. Você descumpriu essa regra, tal, por uma vez, por duas, tal, já foi avisado. Então, por favor, assina aqui. Essa é a primeira, a próxima é bota. Não tem jeito. Infelizmente, isso acontece. E isso, o cara não é líder. Neste momento, ele não é líder, ele não é gestor. Ele está na atitude dele de chefe, de chegar lá e puxada de orelha, mas sem desrespeitar, né? Sem ser ogro, sem ser o glutão. Né? Então, o glutão, o ogro, a gente tem que eliminar. Né? Mas a atitude, na hora certa, ter uma mãozinha um pouco mais pesada, é necessária. Infelizmente, a gente precisa, para não, como o Yoshida gosta de falar, não transformar o bandido em herói. E complemento da desdobramento. O detalhe e o que eu escrevo lá tem que conectar com uma ação que vai ajudar aquilo a acontecer. Então eu tenho que discutir e detalhar num nível suficiente para acontecer o que é necessário acontecer. Se falar, já falei aí, tá? Né? O André já virou para o Yoshida, já falei aí, faz aí. Entendeu? Sim, sim. Aí o que eu tenho de alternativa? Fazer a mesma coisa para o nível de baixo. E de novo e de novo. O que vai acontecer? Nada vai andar porque não está bem detalhado, não está consensado, não está, né, com senso de time.
todo mundo compromissado com isso, né? E se for assim, vai faltar estagiário para tomar puxão de orelha, né? A gente vai baixar, vai chegar no estagiário ali, vai faltar estagiário para tomar puxão de orelha. Mas vamos parar com isso, né? Vamos lá. O Fausto colocou aqui, ó, a maior dádiva do ser humano é entender o outro. Perfeito. Quem consegue se expressar corretamente se sobressai. Aí, perfeito, Fausto, maravilha. Aí o Charles falou lá, estava comentando, né? Quem manda aqui sou eu, acabou, tal. É a história do ogro, né? É isso aí. A Leila colocando, Yoshida, ótimo comentário. O líder tem que ser líder de fato, estar aberto à equipe e, sim, André, sempre pedir para o colaborador explicar. É o melhor caminho. Muito bom. Legal, que bom que você gostou. Gratidão, maravilha. Não, a gente não pode acreditar que só porque eu falei já entenderam. Né? Entenda assim, gente, entenda assim. Isso também é entender o ser humano. O ser humano tem uma dificuldade gigantesca de falar que não sabe. É impressionante. É impressionante. Eu fui campeão em fazer isso também. Então, é impressionante. Ele tem uma dificuldade de falar, pô, não entendi. O que você falou? Me explica melhor, eu não entendi o que você falou. Aí, tem uma dificuldade enorme de fazer isso. Parece que todo mundo é obrigado a saber tudo sempre. E nós somos humanos, nós não precisamos saber tudo sempre. Fala, para, explica de novo. É a melhor coisa, de preferência na primeira vez que você escuta isso, porque a segunda já fica esquisito, né? A segunda já fica esquisito você falar, oh, para aí, me explica aí porque eu não entendi. Mas pera lá, eu já falei isso na semana passada, você está pedindo para explicar só agora? Você demorou uma semana para perguntar o que é isso, né? Fica mais esquisito. Mas, fica no nível irresponsável, né? Porque se não sabia, né? Mas é isso aí. Fica negativo para a gente, né? Fica pior ainda, né? Quanto mais tempo, pior. Então, a primeira vez que escutou, não entendeu, para e pergunta. Simples assim. Simples assim. Nem todo mundo é obrigado a saber. Né? Simples assim. E a gente, entendendo isso, a gente tem que estimular que o outro, que a gente está querendo comunicar, a responsabilidade é nossa, mais uma vez, né? A responsabilidade é nossa de comunicação. Então, a gente tem que estimular o outro a falar que não entendeu. Né? Como que a gente te estimula? Por favor, me explica aí. Né? Me explica aí o que você entendeu. E fazer esse alinhamento. É muito simples, não dói, tá? Não incomoda, ninguém vai ser invasivo, vai estar aí algum tipo de assédio moral, não tem nada disso, gente, não tem nada disso. Né? Explicou, tal a linha, tá tudo certo, as coisas vão andar muito melhor. Outro jeito de confirmar se a pessoa entendeu é discussão do cronograma. Se no cronograma ele pôs um monte de coisa que não tem nada a ver com a necessidade, significa que não entendeu o objetivo mesmo. Né? Ou o prazo muito maluco, eles caras que colocam uns prazos gigantescos para tudo, a pessoa não tem muita noção do que precisa ser feito. Então a comunicação não foi bem feita. Então ele não sabe o que tem que fazer. Então precisa ir lá ajudar. Falar, olha, peraí, mas por que você pôs isso tudo? Me explica qual que é o medo aqui. Quais são os receios desse cronograma tem que ser tão longo assim? Né? Ou não tem... Você tava, ao invés de chegar, você colocou aí 4 semanas para fazer, arranca aí, é uma semana só, se vira. Fez isso, vai furar. Fez isso, vai furar. Agora, se discutir e chegar num consenso que dá para fazer em 3, aí entendeu por que ele pôs 4, explicar, olha, dá para fazer assim, dá para fazer assado, entender qual que é o medo dele, qual que é o receio dele em colocar uma semana só, aí a gente começa a fazer o alinhamento, a comunicação fica melhor e o projeto vai fluir melhor. E discussão de cronograma tem que ser em equipe, porque todas as partes que estão relacionadas com esse cronograma têm que concordar com o cronograma. E quando a gente olha o cronograma, vê que está faltando coisas, né, na discussão vai introduzindo o que precisa e o que não precisa, ou detalhe demais, tira. Né? E até naquela figura que eu mostrei agora há pouco, tinha um cronograma de 5 anos, de 3 anos, de 3 meses, e da semana atual e a próxima, né? Em função do cronograma que eu estou cuidando, o nível de detalhe é diferente, né? Então, às vezes, eu estou pondo coisa no nível errado, né? Então, a atividade que é detalhe demais vai para baixo, que coisa que é mais macro vai para cima. Porque quando a gente mistura muito os níveis, né, fica bagunçado para entender. A gente acaba olhando só detalhe e não olha o macro, ou olha macro só e não olha detalhe. Por isso que tem que estratificar o cronograma, gente. É isso aí. Vamos lá, continuando aqui. O Cláudio colocou, prejudica a união do time e
e desenvolvimento da estratégia, as maçãs podres prejudica muito, é verdade. Sim, Isso, sim. infelizmente tem. Não tem jeito. E agora, a gente tem que ter muito presente que isso é exceção da regra, né? Ah, A é. regra, o geral, são pessoas boas que estão ali para trabalhar. Estão ali para E, trabalhar. e tratar todo mundo... A maçã podre é Tratar... exceção da regra. É, Tratar todo mundo como exceção, a gente está fazendo o maior crime que pode ser feito. A gente está virando o ogro, né? A gente está virando aquele ogro lá, né? Então, e viramos destruidores de motivação, né? Porque o exatamente, né? cara que tem boa índole, tem boa vontade, comprometido, se eu trato ele com desconfiança, ele perde a vontade, né? Exatamente, é isso aí. Como uma boa andrologia, conseguimos resolver esse A impasse. andragogia. Desculpa. Com uma boa andragogia, conseguimos resolver esse impasse que ocorre no dia a dia. É, é possível. Todo mundo entende andragogia? Todo mundo? Eu não, Não? eu não. Não? Não? Olha aí, tá vendo? Tá, tá vendo? Então, ó, não entende? Perguntar. Ricardo, explica pra gente aí, o que é andragogia? Por gentileza, Ricardo, coloca lá, o que é andragogia? Para todo mundo entender. Aí depois o Everton aqui. Em treinamento costumo perguntar se conseguir ser claro e transmitir a mensagem. Perfeito, Everton. Isso aí. Pede e inclua também o retorno. Inclua o retorno, porque é aonde você quebra o medo da pessoa falar que não sabe, né? Onde você quebra o medo da pessoa falar que não sabe. O Paulo Carvalho, líder tem que estar junto com o time, estar interagindo, passar a bola, confiança e respeito com igualdade. Perfeito, exatamente isso, tá? Exatamente isso. Tem que estar junto com o time, tem que conversar, tem que tornar o espaço fácil de falar, criar canais de comunicação, né? O famoso criar canais de comunicação é estar junto, estar disponível, estar ali, colocar um momento que você pode estar conversando com todo mundo, né? E Isso é importante. o cronograma, dependendo do nível do cronograma, né, periodicamente tem os acompanhamentos, né, que são obrigatórios. E algumas reuniões adicionais a gente pode ir fazendo, né, acompanhamentos adicionais no nível eu com a minha equipe, né? Ó, que coisa simples, ó. Andragogia, ensino a adultos. Você vê que simples, né? Você vê que coisa simples? Ensinar adulto é andragogia. Maravilha. Gratidão. Aí, ó, tá todo mundo sabendo agora, Gratidão. né? É isso aí, maravilha. Agora todo mundo já sabe. Beleza. Viu que simples? Não sabe é só perguntar. Viu? Muito simples. Ai, maravilha, coisa boa. Tem, E tem, a tem, Aline, peraí, deixa eu falar aqui. E a Aline, importante esse retorno também discutir uma boa avaliação de eficácia do treinamento, pois tem muito que se retrai em falar, que se retrai em falar, né? A pessoa fica isso. acanhada em falar, acabam colocando sugestões de melhoria escritas. É verdade. Perfeito, Aline. Perfeito. É muito bom isso mesmo. Pedir esse feedback, pedir o feedback é sempre importante, principalmente nos treinamentos, entender o que o pessoal entendeu ou não. Maravilha. Yoshida, finaliza Vamos aí, lá. porque ó, falta pouco. Vai lá. Mas assim Joia. que é legal, a interação é legal porque a gente consegue ir no ponto que vocês precisam entender melhor, né? Então, aí toda essa discussão esclarece essa figura aqui, né? Que cronograma tem que ter os dois níveis conversando. E tem uma coisa que vale a pena falar aqui, que está no treinamento também nosso, Nemawashi. Em geral, as pessoas têm dificuldade em aceitar a ideia diferente da dela. Então, Nemawashi é Ne de raiz e Mawashi de mover a raiz, né? Movimentar a raiz. Então, o que é o Nemawashi? Eu faço várias reuniões em grupos pequenos para criar pequenos consensos. Porque numa reunião grande é muito chato eu mostrar que eu não estou entendendo determinado assunto ou ser pressionado para tomar uma decisão.
Então, com calma, mostrando os meus pontos de dificuldade, mostrando as minhas ideias, discutir ideia, chegar numa concordância por uma ideia, né? Tipo, entre A, B, C, D, vai construindo o consenso em torno do B, individualmente é melhor do que tentar forçar a barra numa reunião aberta com 50 pessoas dentro da sala, né? Começar a tentar convencer um por um no meio da reunião. Na verdade, você não convence ninguém, e a reunião que é bem perigosa é aquela que todo mundo vira para o diretor ou para o presidente e fala assim, a gente tem 10 ideias e a gente não chegou num consenso, mas qual que o senhor quer que a gente faça? Daí, qualquer uma que ele escolher não é o plano dos outros, todo mundo pode dizer, ó, eu não concordava com aquilo mesmo, então quem teve a ideia que faça, né? É a espiral negativa viva de novo, né, gente? Bom, vamos lá. E eu tenho que ir trabalhando, né, construindo essa estrutura. O ideal, né, que é aquela rede que está toda furada, com planejamento, com paciência, né, periodicamente criando as estratégias, né, que parte da rede eu quero completar primeiro, né? Então, além do trabalho que eu tenho que entregar, pessoal, eu tenho que fazer a estrutura de trabalho ficar completa, né, que essa rede está significando. Eu tenho os resultados a entregar e o vermelho é a estrutura que vai fazer essa entrega. Então, eu tenho que montar a estrutura que permite a entrega acontecer, gente. Então, se eu tenho uma gestão que está só preocupado com a entrega tal coisa, e eu não paro para olhar a situação real e os problemas que eu tenho, não resolvo os problemas estruturais, etc., de ambiente, de pessoas, funções que não funcionam, né? Pessoas que só, tipo, função que só cuida por exemplo, qualidade, só cuida da qualidade e não cuida de gestão de pessoas de segurança, né? Quando a pessoa tenta achar que o dele, por exemplo, qualidade, achar que o problema dele é só qualidade, né? A estrutura fica fraca, o trabalho em equipe fica fraco e o resultado pode ser desastre, né? E o ideal é cada período, né, num prazo que a gente se dá, que é adequado à necessidade, a gente fortalece até ficar competitividade de primeiro mundo, né? Que não importa se vai ter um tsunami ou um desastre nuclear, a nossa estrutura de trabalho resiste, né? E gera resultado independente da diversidade que tiver. Então, gestão tem que resolver o dia a dia da entrega, tem que resolver os planos, a estratégia dos próximos 2, 3, 5 anos, né? E no longo prazo tem que buscar essa rede forte, gente, essa estrutura. E o conteúdo de hoje é isso, né? E muito bom que durante a apresentação vocês já foram entendendo, né, o quanto que no dia a dia a gente tem dificuldade, né? E principalmente, né, o objetivo de hoje é vocês entenderem que tem que estratificar, tem os níveis que tem que conversar, né? E mais do que o próprio jeito, né, da estrutura de conversar, é que eu tenho que me preocupar em que está fraco na minha estrutura, né? Minha sistemática de qualidade é fraca, minha engenharia é fraca, minha logística é fraca, minha área operacional é fraca, minha manutenção é fraca. O que está fraco, né? Em que aspectos, né? Gestão, pessoas, segurança, né? Contribuição para a segurança, contribuição para a qualidade, contribuição para a entrega e ainda contribuição para o custo controlado e competitivo. Todas as funções têm que contribuir para todos os resultados, né? Qualidade não é só da qualidade, custo não é só da área de melhoria, né? Entrega, né, está relacionado com manutenção, não, né, ter equipamento disponível não é só da manutenção, né, ou da produção, né? É um trabalho realmente de equipe, gente. Bom, alguma pergunta a mais? É que hoje, né, como só temos essa hora, pelo menos ter a ideia do todo, né? Que tenha as funções, tem os resultados que eu tenho que entregar, está escondido lá no meio de campo, que o problema são as condições inadequadas, a comunicação inadequada,
falta de recurso, falta de estratégia, né? E assim por diante, né? E basicamente é isso, pessoal. É que eu não estou vendo o chat aqui. Por favor, André. Opa, agora sim. Muito bem. O Pansieri completando aqui, né, a andragogia, assim como a pedagogia para criança, né, andragogia para adulto. Adultos fazem, se entendem o porquê e o propósito. Só faz se entende o porquê e o propósito. Exatamente isso. Aí, é claro, eu fui dar uma pesquisada aqui no Google, né, a andragogia, né, baseado na motivação e no autoconhecimento. Olha que bacana, né? Baseado na motivação e no autoconhecimento como combustível. Por se tratar de uma abordagem realizada em fase avançada, como vocês já falaram, é para adulto, já foi falado em educação continuada ou aprendizado ao longo da vida. Muito bem, bacana, legal. Sempre E bom aprender. vamos lembrar que tudo que nós estamos fazendo, né, nosso trabalho, workshop, treinamento, consultoria, tudo que nós vivemos, né, somando tempo de trabalho do Yoshida e do André, temos 45 anos. Fizemos besteira pelo caminho? Fizemos. Acertamos algumas coisas? Acertamos. Mas o importante é, nesse caminho, adquirimos um monte de conhecimento, né, e valores, atitudes, né, e isso aí é importantíssimo a gente cultivar e passar, né, o mesmo sentimento, a mesma atitude para as pessoas. Né? E no fim, né, eu estou falando do nosso propósito, né, André? O propósito é manter o conhecimento vivo, né, e através de manter o conhecimento vivo, a gente está respeitando todo mundo que carregou esses conhecimentos e valores até hoje, tá? E amanhã, né, acho que como nós vamos falar bastante da parte atitudinal, né, dos comportamentos fundamentais que as pessoas têm que ter, né, para a empresa poder progredir. E quando a gente fala empresa, a empresa só vai progredir porque cada pessoa progride, né? Então, as atitudes fundamentais das pessoas, né, nós vamos falar sobre isso amanhã. Tá, ok? É isso aí. Então, muito bacana e acho que o mais importante, né, o recado mais importante de tudo aqui, claro, tem a nossa parte técnica que a gente está transmitindo para vocês com o maior prazer, mas o mais importante é a parte humana, é a gente entender o ser humano, entender as outras pessoas, saber das fraquezas normais, são fraquezas normais, admitir que não sabe, admitir que errou, são algumas coisas que todo mundo tem um pouco isso dentro de si e evita mostrar para os outros, evita transparecer isso aos outros. E a gente criar alguns caminhos para que esse tipo de situação a gente evite é fundamental para a gente ter um convívio melhor e a gente estar todo mundo junto fazendo sempre melhor, né? Fazendo sempre melhor. Aí vocês vão falar, poxa, mas isso vai demandar tempo. É verdade, por isso que a gente precisa estar conectado com o nosso propósito, porque isso vai demandar tempo, isso vai ser demorado, isso vai ser custoso, mas a gente tem que entender que isso é importante. Se a gente não entende que isso é importante, a gente não vai fazer. Se isso não está conectado com o nosso propósito, a gente não vai fazer. Por isso que a gente precisa trabalhar, a gente precisa fazer. Como a gente vamos trabalhar, vai demorar aí todos os dias, né? Mais do que um terço, normalmente mais do que um terço do dia, né? Então, muitas vezes a gente passa muito mais tempo com os colegas de trabalho que com a nossa própria família. Então, a gente precisa estar nesse dia a dia num ambiente que seja agradável para a gente e a gente tem que estar fazendo aquilo que a gente ama de verdade, aquilo que a gente gosta de verdade. E isso é estar conectado com o propósito. E isso é estar conectado com aquilo que a gente precisa, que a gente sente o maior prazer em fazer, aquilo que a gente faria até de graça. Né? O que você faria até de graça? O que você faria até de graça é o que está no teu propósito, é o teu propósito de vida. Isso é fundamental e cada um, essa resposta, só nós mesmos, cada um de nós sabemos responder. Aquilo que eu faço com o maior prazer na minha vida. E isso é fundamental para todo mundo estar fazendo. E se o ambiente não está bom, não adianta reclamar, tem que trabalhar para melhorar ele. Então, tudo que eu preciso de condição para poder ter sucesso, se não existe, eu construo. Não adianta ficar chorando, reclamando, falando que não faz porque não tem.
Porque se não tiver e ninguém se comprometer, a espiral negativa está ligada, né? E espiral negativa não é bom para ninguém. Não é bom para ninguém, nem uma empresa, nem um país. Então, se a gente quer ter dignidade, quer trabalhar com prazer, quer ver progresso, quer ver sorriso né, e brilho nos olhos, nós temos que construir isso, gente. Esse que é o papel que a gente tem que ter, né, daqui para frente. Entendeu isso e trabalhar por isso, com certeza o pessoal que está em volta percebe e segue a gente. Então, é isso, né, pessoal? Gratidão. Maravilha. Então, gente, a nossa atitude tem que parar de ser apontar o defeito para o lado de lá. Isso que é o fundamental. Para de botar o defeito lá na crise, no Bolsonaro, não sei quem, no sei lá quem. Para. O problema está aqui, ó. Chama para o peito. Porque na hora que a gente chama o problema para o peito, a solução vem junto. Porque aí a gente tem atitude para mudar. Enquanto o problema está lá com o Bolsonaro, está lá com a crise, é só eles que podem resolverem. Só eles vão resolver. O RH que não faz isso, o que ele faz aquilo. Só eles podem resolver. Na hora que o problema a gente traz para a gente que resolve. Isso é a mudança, assim a gente começa a mudar, fazer diferente e impactar as pessoas, que esse é o nosso grande objetivo, impactar as pessoas, porque quando a gente consegue transformar alguém, a gente consegue multiplicar o conhecimento, transmitir o conhecimento, impactar alguém, a gente muda onde a gente está, a gente muda o lugar que a gente trabalha, a gente muda o estado, a cidade que a gente mora, o estado que a gente mora, o país que a gente mora, e se quiser, a gente muda o mundo de verdade. E vocês são pessoas que conseguem fazer isso, porque vocês são pessoas especiais, muito especiais, que para estar aqui, sexta-feira, emenda de feriado, mais de 10 horas da noite, todo mundo aqui, vocês são pessoas que fazem diferente, fazem melhor, gratidão, porque estão aqui para aumentar o conhecimento, e por isso, sempre por isso, agora a gente abre os nossos microfones e o aplauso é nosso para vocês. Gratidão por estarem aqui. Amanhã tem mais, amanhã tem outra aula aqui e a gente vai estar todo mundo gratidão. Volta aqui, chama os amigos, chama todo mundo para a gente encher essa sala aqui. Gratidão, valeu, gente. Até amanhã, pessoal. Até Gratidão. amanhã, tamo junto. Valeu, tchau, gratidão. Valeu. Tchau.